o tema, o título da fala é: se não fosse Schopenhauer, dois pontos, amor e dor em uma crônica de Machado de Assis. Eu acho que vocês já devem ter, assim, lido, ouvido falar, enfim, em algum canto, que o Machado de Assis leu Schopenhauer. Só que antes de entrar direto nessa crônica em específico, eu queria fazer uma breve contextualização da possível delimitação de uma presença também possível, né, não delimitada, de Schopenhauer na obra machadiana. Tá? Então, a primeira coisa que nós teríamos que levar em conta, assim, Schopenhauer é tomado em geral, principalmente pelos manuais de história da filosofia, como um pensador do irracional, né? como o pai do pessimismo, ou como filósofo da vontade. Em geral, ele responde por essas três alcunhas, né? Dentre outras. Em geral, são essas três que predominam. E por elas, né, a partir delas, a gente já poderia dizer assim, bom, Schopenhauer, então, se é o pai do pessimismo, com todas as consequências que isso demandam do ponto de vista da investigação filosófica, para saber em que sentido isso pode ser afirmado, mas não levando essas considerações em conta no primeiro momento, se o Schopenhauer é o pai do pessimismo, e se é o filósofo do irracional, né, talvez a gente não duvidaria assim, de que as obras de literatura, romances, por exemplo, têm uma certa facilidade de usar elementos da história, usar elementos da obra de Schopenhauer. No caso específico do Machado de Assis, isso de fato acontece. Mas é interessante a gente levar em conta, por exemplo, também que a popularização do pensamento de Schopenhauer, desde a época em que ele publicava as obras, enquanto ainda estava vivo, se deu, na verdade, curiosamente, não pelo mundo da filosofia, não a partir do mundo da filosofia. Se deu, para início de conversa, basicamente a partir de um ambiente não filosófico, mas também, muito mais ainda, não acadêmico. Se deu a partir da recepção de escritores, de artistas, de literatos, né, de forma geral. A gente poderia mencionar 4, talvez assim, muito conhecidos, gigantes da literatura mundial, né? Por exemplo, Thomas Mann, que escreve, inclusive, não nas obras literárias necessariamente, mas também escreve um livro dedicado só a analisar o mundo como vontade de representação. Né? O Tolstói, né, que disse que o Schopenhauer teria sido o maior filósofo, o melhor, aliás, filósofo com o qual ele tinha tomado contato. Né? E o nosso vizinho aqui, hermano, Jorge Luiz Borges, né, que gostava muito de citar Schopenhauer também. Bom, mas para dizer que talvez não só por esse fato, assim, por esse dado de que os literatos, os escritores gostam de falar do Schopenhauer, gostam de assimilar Schopenhauer, mas eu acho que isso não é à toa. Tem um elemento que proporciona isso, que é a estruturação do próprio pensamento dele. Se você tomar, por exemplo, quem já leu O Mundo como Vontade de Representação já lembra, com certeza lembra disso, assim, que ele reserva um lugar nada pequeno, a gente poderia dizer, no centro da argumentação metafísica dele do mundo com vontade de representação. Reserva um lugar fundamental, portanto, para a arte e para falar do belo. Né? Existe uma metafísica do belo no Schopenhauer.
E existe ancorado nisso, todo um pensamento que leva em conta as artes, né? Então, a gente poderia considerar esses elementos da própria obra do Schopenhauer antes de fazer qualquer, digamos, consideração sobre a recepção, em que sentido se dão essas recepções em obras de literatos, né? A arte para o Schopenhauer, aliás, é talvez interessante falar, assim, antes de começar a entrar no tema, é até superior à filosofia. E talvez a gente pudesse, assim, fosse interessante a gente tomar que o próprio Schopenhauer sugere, do filósofo como um artista e do artista como uma espécie de filósofo. Essa possibilidade é meio que evidente assim, nessa metafísica do belo que eu mencionei, né? Porque o filósofo, em determinado momento, tem que abandonar, tem que admitir, pelo menos, que o poder do conceito é muito limitado para dizer o mundo. Muito limitado para dizer o que, pelo menos o que do mundo, para decifrar o enigma do mundo. Para decifrar o enigma do mundo, Schopenhauer diz assim, nós temos que ir para outras searas, que não são da filosofia. Nós temos que ir para as artes, considerar as artes, por exemplo, principalmente, né? Mas é interessante, pessoal, como que o Schopenhauer, então, nesse sentido, tanto recebe literatos na obra dele, assimila, na verdade, né? Cita muito Goethe, cita muito Shakespeare, cita Byron e assim por diante, né? Quando, por outro lado, é recebido por esses literatos posteriores que eu mencionei, né? Então, esse é um dado curioso, assim, que já apresentaria Schopenhauer como um filósofo, no mínimo, um pouco diferenciado, se a gente toma, pelo menos, o conceito de filosofia como alguma coisa rigorosa que não pode... que para ser estruturado de forma séria, né, como alguns dizem, não pode ter elementos de outros, não pode levar em conta elementos dessas coisas que a gente chama de arte, de belo, né, ou de literatura de forma geral. Bom, mas agora, considerando a recepção específica do Schopenhauer no Machado de Assis, tem um outro dado interessante. Eu tive a oportunidade de, durante um período em que morei no Rio de Janeiro, orientar um trabalho de iniciação científica de um estudante que fez um mapeamento, assim, e estudou temas específicos da recepção do Schopenhauer na obra machadiana. E é interessante que, acompanhando isso, também fui até a biblioteca que hoje do Machado, que está hoje lá na Academia Brasileira de Letras, né? E a gente notou como tem no mínimo 10 obras, né, do Schopenhauer na biblioteca pessoal do Machado. Vou citar duas, né, dessas obras do Schopenhauer. O tomo 2 do Mundo como Vontade de Representação, não existe o tomo 1, um dado curioso, né? O Mundo como Vontade de Representação é dividido em 2 tomos, ele publicou num intervalo de tempo considerável, né? E nesse tomo 2 é um Schopenhauer assim, mais dado a considerações complementares ou suplementares da metafísica dele, que tinha sido exposta no tomo 1, né? E ao fazer isso, na verdade, Schopenhauer acaba sendo, como Thomas Mann depois ia falar, um psicólogo da vontade. Porque se a vontade já tinha sido estabelecida como o conceito principal da filosofia, ele vai começar a fazer adendos, considerações, suplementos, a partir de outras áreas, diga-se, né? A partir de outras áreas. Principalmente a partir das ciências naturais de seu tempo e, muito especialmente, a partir de obras literárias, né? Então é curioso que o Machado tenha tido na sua biblioteca, pelo menos até onde eu sei, não tinha, né? Não tinha o tomo 1 e tinha sim o tomo 2 do Mundo, que tem esse perfil, portanto. Inclusive, alguns amigos psicanalistas dizem que a influência do Schopenhauer, assim, para essa área da psicanálise se deveria, de forma geral, muito mais a esse tomo 2 do que propriamente ao tomo 1, né?
E existiam outras obras, por exemplo, lá na Biblioteca do Machado, por exemplo, um exemplar em francês, esqueci de dizer, o tomo 2 em francês, né? De uma das primeiras edições na França que saiu, né, na época. Também tinha um exemplar em francês dos Aforismos para a Sabedoria de Vida, que é um capítulo dos Parerga e Paralipômena, que é a obra tardia do Schopenhauer. Né? E é interessante, para concluir essa primeira parte introdutória, considerar que o Schopenhauer, que o Machado de Assis, em geral, eu não vou aqui me intrometer, também não sou da área específica de letras e que investiga, não sou especialista de modo algum, estou longe de ser da obra machadiana, mas que em geral se considera que a obra dele tem no mínimo duas fases. Uma fase primeira, que é chamada de fase romântica, e uma outra fase posterior, mais ali dos últimos escritos, mas já desde Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, que é considerada como uma fase realista, né, do Machado. Bom, e nessa fase realista, é essa fase realista, na verdade, que eu gostaria de levar em conta aqui, nem tanto a fase romântica, portanto. Bom, que obras, basicamente, o Machado publica nessa fase realista? Eu destacaria o que geralmente se toma como uma trilogia machadiana dessa fase, que são, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, daquele infeliz do Dom Casmurro. Né? Acho que vocês já devem ser familiarizados com essas três obras, né? Mas eu destacaria assim, um elemento aqui, antes de entrar na crônica propriamente dita. Gostaria também de adiantar que essa crônica foi escrita pelo Machado de Assis, justamente entre a publicação de Quincas Borba e de Dom Casmurro. Porque o Quincas Borba foi publicado em 1891 e o Dom Casmurro em 1900. Né? E essa crônica é de 1895. Então, isso leva, claro, a uma hipótese muito, talvez, que possa ser confirmada, que se o Machado de Assis, durante a fase romântica, ele não tinha conhecido Schopenhauer, pelo menos nessa fase chamada de realista, ele estava sim lendo Schopenhauer. Né? Tanto é que escreveu essa crônica nesse período, como eu disse, como eu mencionei. Né? E aí eu destacaria o seguinte: vocês lembram que no Memórias Póstumas de Brás Cubas tem um filósofo lá, né? Tem o Quincas Borba, que já aparece como um inventor de uma filosofia no Memórias Póstumas. Era amigo do Brás Cubas. Né? E ele é tomado, na verdade, se vocês lembrarem, antes de tudo como um filósofo da miséria. O Quincas Borba é definido como personagem como o filósofo da miséria. E logo em seguida, como o inventor de uma filosofia, sendo essa filosofia o humanitismo. O humanitismo é a filosofia inventada pelo Quincas, né? Que, claro, depois vai reaparecer, vai continuar, na verdade, no Quincas Borba, mas isso eu estou me referindo ainda ao Memórias Póstumas. Né? E em que consiste essa filosofia inventada pelo Quincas? Consiste basicamente numa ideia, numa tese de que existe um princípio, né? Um princípio criador do universo, que rege o universo, que ele chama de humanitas. Né? E que, na verdade, esse princípio resumiria o universo, conteria nele todo o universo, sendo as formas das coisas, dos seres, né, principalmente do homem, meras expansões dessa forma originária, desse princípio originário.
Só que esse princípio originário, então, se você considerar... Claro, você pode trabalhar isso, talvez as possíveis presenças de vários outros filósofos dadas com os devidos cuidados, claro, né? Por exemplo, até de Aristóteles, Tomás de Aquino, enfim, essa coisa de falar de substância originária, né? Mas você vê depois o Quincas, esse filósofo então do humanitismo, dizendo assim que se esse princípio ele é estático por um lado e se expande por outro, e depois ele vai dizer uma outra fase, ele se retrai, na verdade não há novidade nenhuma no universo. Então há só uma modificação na aparência desses fenômenos que se dão no mundo, né, na vida, na existência humana, e uma retração contínua, né? A retração aí é sinônimo de morte, ou seja, quando a gente trata da questão da morte, nós estaríamos nos remetendo a essa definição do Quincas, então, de que não há problema nenhum, isso já estava previsto, né, nesse princípio originário. Quer dizer, há só uma retração ou expansão, né? Expansão e depois retração novamente. E isso leva aqui, que é esse o elemento que interessa por uma linguagem schopenhaueriana, esse mesmo, então, princípio filosófico do filósofo Quincas, né, vai considerar a dor como uma ilusão. A dor é uma ilusão. Vocês lembram que, em determinado momento, lá no Memórias Póstumas, ainda o Quincas diz isso, a dor é uma ilusão. É claro que quem considera o Schopenhauer como filósofo do pessimismo, como eu mencionei no início, no mínimo estranharia dizer assim, o Machado de Assis é um Schopenhaueriano. É um Schopenhaueriano, no caso, para inverter o Schopenhauer, porque se tem uma coisa que não é ilusão no Schopenhauer, é justamente a dor. A dor é o que nos define alles Leben ist Leiden, ou seja, toda a vida é sofrimento, no final das contas. Depois eu vou entrar especificamente nisso. Então o Quincas diz isso, né? A dor é uma ilusão. E aí depois, dor é uma ilusão e por exemplo, também fenômenos que levam, que carregam necessariamente a potência do sofrimento ou o sofrimento explícito também seriam salutares, como por exemplo a guerra. A guerra, agora já no romance Quincas Borba, vai ser tomada como evento necessário, né? Um evento necessário. É necessário para que esse princípio de humanos, na verdade, continue podendo ser caracterizado como algum princípio que se expande, se retrai continuamente, né? E aí vocês vão lembrar com certeza daquela célebre formulação do Machado no Quincas Borba, agora de novo, que depois de uma narrativa muito rica, assim como quase todas, né? Há o episódio de duas tribos que estão disputando um campo de batatas. E aí, no final das contas, o Quincas diz assim, se as duas tribos vencer, se as duas tribos ficarem com as batatas, o campo de batatas, as duas vão morrer, na verdade, né? E Humanitas não quer isso. Humanitas quer se afirmar. Então, na verdade, a única forma que a natureza, que esse princípio do humanitismo permitiria encaminhar esse conflito aí, seria, de fato, a guerra e a eliminação de uma das tribos, né? E aí, aquela célebre frase que o Quincas declara, ao derrotado, ódio ou compaixão, ao vencedor as batatas. Tem portanto, uma continuação desse personagem que surge lá no Memórias Póstumas, aí vai desenvolvendo, né, uma filosofia própria, essa filosofia do humanitismo. Bom, isso eu gostaria de considerar assim, como um elemento, na verdade é um elemento que mais é tomado, levado em consideração quando se quer notar a possível presença do Schopenhauer na obra machadiana. Esses elementos que eu acabei de mencionar, de dor, de sofrimento, de guerra,
Nem que seja, na verdade, para considerar o elemento da ironia e do sarcasmo até do Machado em relação a esse possível schopenhauerianismo, né, na obra dele. Bom, mas o que me interessa aqui de fato diz respeito a uma crônica específica aquela que eu mencionei que ele escreve enquanto está escrevendo essas obras aí. Bom, eu nem vou entrar na Capitu, viu, porque o enigma da Capitu, enfim, poderia, né, carregar uma outra gama de possíveis problematizações, enfim, filosóficas a partir de outros vieses do Dom Casmurro. Mas então, ficando com a crônica, eu vou pedir licença para vocês e eu vou ler. É muito breve, assim, sabe, a crônica. Foi escrita no dia 16 de junho de 1895 e o caso se passa em Porto Alegre. Guimarães chama-se ela Cristina. Tinha um filho, a quem puseram o nome de Abílio. Cansados de lhe dar maus tratos, pegaram do filho, meteram-no dentro de um caixão e foram pô-lo em uma estrebaria, onde o pequeno passou 3 dias sem comer nem beber, coberto de chagas, recebendo picadas de galinhas, até que veio a falecer. Contava 2 anos de idade. Sucedeu este caso em Porto Alegre, segundo as últimas folhas, que acrescentam terem sido os pais recolhidos à cadeia e aberto o inquérito. A dor do pequeno foi naturalmente grandíssima, não só pela tenra idade, como porque bicada de galinha dói muito, mormente em cima de chaga aberta. Tudo isto, com fome e sede, fê-lo passar um mau quarto de hora, como dizem os franceses, mas um quarto de hora de 3 dias, donde se pode inferir que o organismo do menino Abílio era apropriado aos tormentos. Se chegasse a homem, dava um lutador resistente, mas a prova de que não iria até lá é que morreu. Se não fosse Schopenhauer, é provável que eu não tratasse deste caso diminuto, simples notícia de gazetilha. Mas há, na principal das obras daquele filósofo, um capítulo destinado a explicar as causas transcendentes do amor. Ele, que não era modesto, o Schopenhauer, afirma que esse estudo é uma pérola. A explicação é que 2 namorados não se escolhem um ao outro pelas causas individuais que presumem, mas porque um ser que só pode vir deles os incita e conjuga. Apliquemos essa teoria ao caso Abílio. Um dia Guimarães viu Cristina e Cristina viu Guimarães, os olhos de um e de outro trocaram-se e o coração de ambos bateu fortemente. Guimarães achou em Cristina uma graça particular, alguma coisa que nenhuma outra mulher possuía. Cristina gostou da figura de Guimarães, reconhecendo que entre todos os homens era um homem único. E cada um disse consigo: bom consorte para mim. O resto foi namoro mais ou menos longo, o pedido da mão da moça, as formalidades, as bodas. Se havia sol ou chuva quando eles casaram, não sei. Mas supondo um céu escuro e o vento minuano, valeram tanto como a mais fresca das brisas debaixo de um céu claro. Bem-aventurados os que se possuem, porque eles possuirão a terra. Assim pensaram eles. Mas o autor de tudo, segundo o nosso filósofo, foi unicamente Abílio. O menino, que ainda não era menino nem nada, disse consigo logo que os dois se encontraram: Guimarães há de ser meu pai e Cristina há de ser minha mãe. Não quero outro pai nem outra mãe. É preciso que nasça deles, levando comigo, em resumo, as qualidades que estão separadas nos dois. Gostaria de frisar essa passagem. Não poderia ser de outros, né? E levando consigo as qualidades que estavam separadas até então nos dois. As entrevistas dos namorados era o futuro Abílio
que as preparava. Se eram difíceis, ele dava coragem a Guimarães para afrontar os riscos, e paciência a Cristina para esperá-lo. As cartas eram ditadas por ele, por Abílio. Andava no pensamento de ambos, mascarado com o rosto dela, quando estava no dele, e com o dele se era no pensamento dela. E aqui um trecho que eu também gostaria de frisar. E fazia isso há um tempo, como pessoa que, não tendo figura própria, não sendo mais que uma ideia específica, podia viver inteiro em dois lugares, sem quebra da identidade nem da integridade. Falava nos sonhos de Cristina com a voz de Guimarães e nos de Guimarães com a de Cristina. E ambos sentiam que nenhuma outra voz era tão doce, tão pura, tão deleitosa. Naturalmente, houve alguma vez arrufos. Como explicá-los? Explico-os a meu modo. Creio que Abílio teve momentos de Hamlet. Uma ou outra vez haverá hesitado e meditado, como Hamlet. Ser ou não ser, eis a questão. Valerá a pena sair da espécie para o indivíduo? Passar deste mar infinito a uma simples gota d'água apenas visível? Ou não será melhor ficar aqui como outros tantos que se não deram ao trabalho de nascer? Nascer, viver, não mais. Viver, lutar talvez. Ides de Rub, continuou ele em inglês, nos termos do poeta. Tão universal é Shakespeare que os próprios seres futuros já o trazem de cor. Enfim, nasceu Abílio. Não contam as folhas coisa alguma acerca dos primeiros dias daquele menino. Podiam ser bons, há dias bons debaixo do sol. Também não se sabe quando começaram os castigos. Refiro-me aos castigos duros, os que abriram as primeiras chagas, não às pancadinhas do princípio. Visto que todas as coisas têm um princípio, e muito provável é que nos primeiros tempos da criança, os golpes foram aplicados diminutivamente. Se chorava, é porque a lágrima é suco da dor, é o suco da dor. Demais é livre, mas mais livre ainda nas crianças que mamam, que nos homens que não mamam. Chagado, encaixotado, foi levado à estrebaria, onde por um desconcerto das coisas humanas, em vez de burros, havia galinhas. Sabeis já que estas, mariscando, comiam ou arrancavam somente pedaços da carne de Abílio. Aí nesses 3 dias, podemos imaginar que Abílio, inclinado a monólogos, recitasse este outro de sua invenção. Quem mandou aqueles 2 casarem-se para me trazerem a este mundo? Estava tão sossegado, tão fora dele, que bem podiam fazer-me o pequeno favor de não me deixarem lá. Que mal lhes fiz eu antes, se não era nascido? Que banquete é este, em que a primeira coisa que negam ao convidado é pão e água? Nesse ponto do discurso é que o filósofo de Danzig, Schopenhauer, se fosse vivo e estivesse em Porto Alegre, bradaria com a sua velha irritação. Cala a boca, Abílio. Tu não só ignoras as verdades, mas até esqueces o passado. Que culpa podem ter essas 2 criaturas humanas se tu mesmo é que os ligaste? Não te lembras que quando Guimarães passava, olhava para Cristina e Cristina para ele, cada um cuidando de si, tu é que os fizeste atraídos e namorados? Foi a tua ânsia de vir a este mundo que os ligou sob a forma de paixão e de escolha pessoal. Eles cuidaram de fazer o seu negócio e acabaram fazendo o teu. Se te saiu mal o negócio, gostaria de frisar esse negócio também. Se saiu mal o negócio, se te saiu mal o negócio, a culpa não é deles, mas tua. E não sei se somente tua. Sobre isso, é melhor que aproveites o tempo que ainda te sobrar das galinhas para ler o trecho da minha grande obra, em que explico as coisas pelo miúdo. É uma pérola.
está no livro 2, no tomo 2, livro 4, capítulo 44. Anda, Abílio, a verdade é verdade ainda na hora da morte. Não creia nos professores de filosofia, nem na peste de Hegel. E Abílio entre duas bicadas. Será verdade o que dizes, Arthur? Mas é também verdade que antes de cá vir não me doía nada. E se eu soubesse que teria de acabar assim às mãos de meus próprios autores, não teria vindo cá. Ui, ai. Bom, tem vários elementos aqui, como vocês perceberam nessa crônica, que são assim, não só a menção direta, né, ao Schopenhauer e o capítulo específico do Mundo com Vontade de Representação, mas com isso também uma autorização, portanto, por parte do Machado, em que, pelo menos nesse caso, e como eu disse, suspeito que também nessas obras do período realista, a gente possa ir da obra dele para a obra de Schopenhauer. Então, vou fazer isso agora. Vou mencionar assim duas, na verdade, possíveis noções schopenhauerianas que poderiam ser consideradas para depois ler com olhos mais schopenhauerianos, talvez, que os elementos da crônica aqui, do Machado, reler novamente essa crônica. Né? Os dois são os seguintes: amor e dor. Para que rimar? Né? Amor e dor. Na verdade, o Machado e o Schopenhauer, eles permitem que a gente rime, pelo menos em português, como diz a canção. Bom, antes de tudo, destacaria a própria questão do amor sexual. A teoria do Schopenhauer do amor sexual, não sei se alguém já andou lendo isso, é uma coisa impressionante, assim. É claro que muito restrita, né? Se você considerar a noção de amor com toda a possível vastidão assim, de campo filosófico que essa noção poderia abranger, muitos autores poderiam ser usados muito mais pertinentemente, talvez, que o Schopenhauer para debater. Platão, por exemplo, mas nós encontraríamos em muitos outros filósofos, talvez, elementos para tratar do amor em termos de paixão, por exemplo, de forma muito, talvez, mais, para ficarmos mais à vontade que no caso do Schopenhauer. Então, por isso mesmo, eu diria o seguinte: o amor, aqui tratado pelo Schopenhauer, esse que o Machado diz, que está no capítulo 44, do tomo 2, é especificamente o amor sexual. O amor que pode ser tomado como um instinto, né? Mas que na verdade o Schopenhauer não é só um instinto. Na verdade é metafisicamente tomado como a manifestação de uma vontade cega e irracional, semelhantemente ao Humanitas do Machado ou não, mas que para o Schopenhauer é tomado como um dos lados do mundo, né? O lado mais sério, na verdade, do mundo e da vida, que é o mundo como vontade de forma complementar ao mundo como representação. Essa vontade é vontade de vida, Wille zum Leben. E sendo vontade de vida, ela se manifesta, então, na variedade dos fenômenos, multiplicidade dos fenômenos do mundo das aparências. Mas tem uma coisa interessante do Schopenhauer, que não pode ser deixada de mencionar aqui para entender essa remissão do Machado a ele, que é o seguinte: que antes dessa vontade como coisa em si, né, tomada pelo Schopenhauer, a vontade genérica, metafísica, imanente, antes dessa vontade passar para a multiplicidade das aparências, ela se manifesta antes em termos de espécie, tá? Em termos de ideia, no sentido platônico mesmo, de algo imutável, fixo, perene. Né?
Essa vontade, portanto, o mundo, tomado assim pelo Schopenhauer, não seria só constituído só de um punhado de aparências, né? Se fosse assim, então, as aparências seriam só ilusões, né? E nós não teríamos nada mais de substancial, digamos assim, no mundo, que a filosofia, aliás, pudesse considerar para considerar o mundo em sua totalidade. Mas não, na verdade não é assim. Segundo Schopenhauer, tem coisas que ficam, tem coisas que permanecem. Por exemplo, os interesses da espécie. Então, eu vou só resumir aqui nesses termos. Poderíamos falar assim, muito mais sobre essa teoria das ideias, né, do Schopenhauer. Mas para mencionar que essa teoria do amor sexual do Schopenhauer ela é dependente, portanto, ela é uma decorrência, na verdade, dessa tese anterior metafísica, de que a vontade se manifesta no mundo primeiramente a partir de estereótipos, de ideias fixas, né? E depois somente essas ideias fixas se espraiariam, então, no mundo das aparências a partir das individualidades, das particularidades. Bom, se é assim, uma das formas então, dessa manifestação, dessa vontade de forma direta e permanente, uma coisa perene, né, fica, é o instinto, por meio, na verdade, do instinto sexual que preserva, que tem um único objetivo: preservar a espécie. Atenção, preservar a espécie e não o indivíduo. Bom, se você tomar então esse panorama, assim, esse quadro, portanto, conceitual, daí fica fácil você entender como que Schopenhauer vai acomodar essa teoria do amor sexual. O instinto sexual, a paixão que seja, né? O namoro apaixonado, a vontade do gozo, a vontade de procriar seria meramente uma dessas ferramentas que a vontade usa para preservar o que há de essencial, em detrimento das individualidades, das ilusões do indivíduo. Então, o que acontece? O Schopenhauer vai construir, depois de ter elaborado então essa metafísica no tomo 1 do mundo, aqui nesse capítulo complementar 44, ele vai tratar do instinto sexual, do amor sexual nesse sentido, como, portanto, mera vontade de reprodução e de manutenção da espécie. E ele vai tratar, é um capítulo que não é muito curto, na verdade é longo, e ele vai se demorar, assim, nas conjecturas dele, sobre como que isso aconteceria no caso da concepção, né, do nascimento de um ser, de uma criança que seja, no mundo humano. Daí ele faz essa consideração do Machado de Assis, na verdade, é o essencial, né? A ideia de que não são, portanto, vontades individuais, particulares dos dois apaixonados que movem o amor. O amor é movido por uma coisa além disso, que escapa da capacidade do controle dos indivíduos apaixonados, né? E portanto, essa força que vem de fora, como Schopenhauer chama de gênio da espécie, né? O gênio da espécie, na verdade, fica manipulando as pessoas para se apaixonarem, mas na verdade ele não tem nenhum interesse para o campo do indivíduo, tem apenas um interesse para o campo da espécie, né? Que é a ideia de justamente preservação, manutenção da espécie. Bom, e aí ele vai considerar por esse caminho, né, como que as características, vai ter toda uma caracterologia aqui do Schopenhauer, como que as características de uma pessoa, das duas pessoas envolvidas, portanto, nessa deliberação que não é delas, que é da espécie, essas características delas teriam que ser equilibradas na pessoa do ser que ainda nem foi concebido. Metafisicamente, isso dá para ser admitido, né? Se você considerar, talvez, de outros pontos de vista, talvez você ache
enfim, uma bobagem. Enfim, né? Mas Schopenhauer está considerando, portanto, esse pano de fundo do interesse, da vontade devida, que quer sempre se afirmar. Então, assim, nesses casos, tem considerações específicas, por exemplo, se então o indivíduo tem um nariz muito pontudo, a pessoa por quem esse indivíduo se apaixona vai ter o nariz dessa pessoa vai ser o oposto, né? Se é uma pessoa muito branca vai se apaixonar em geral por pessoas que sejam morenas ou negras, né? Aliás, tem uma coisa aqui interessante, uma teoria do Schopenhauer. Tem umas coisas absurdas, na verdade, viu? Eu estou falando enquanto um leitor de Schopenhauer apaixonado, inclusive. Mas tem umas coisas absurdas, mas tem outras que são umas maravilhas. Por exemplo, essa coisa de o Schopenhauer considerar, nesse mesmo capítulo aqui, que trata do amor sexual, considerar também o negro como ser originário. E a brancura, portanto, do europeu desbotado, como ele diz, ser uma derivação, né, da originalidade, portanto, da cor do ser humano. Isso aí é uma coisa interessante. Para os preconceitos, tendo em vista um monte de preconceitos que havia no seu tempo, o Schopenhauer pode ser considerado, inclusive, para esse caso em específico, um pensador assim que acho que vai até nesse sentido como na contracorrente de alguns preconceitos, enfim, que eram populares, né, na época aí, do século XIX, principalmente. Bom, mas voltando à questão do amor sexual, então a espécie, o gênero da espécie manipularia o indivíduo e ele iludido sempre por essa paixão particular de que, acreditando que na verdade estaria meramente realizando um interesse que não é dele. Um negócio, como diz o Machado, que é o negócio da espécie e jamais coisas dos dois indivíduos. Bom, então, amor sexual, Schopenhauer queria deixar claro, nesse sentido, sabe? Nesse sentido muito restrito, portanto, o amor, se a gente pudesse dizer, é reprodutivo, que visa a reprodução. Mas é que, segundo ele, admitida a metafísica da vontade e essas formas da natureza, de manifestação dela, não tem como você entender o impulso sexual, a paixão, né? O amor sexual de outra forma a não ser assim, como interesse da espécie. E aí eu vou ler rapidinho um pequeno trecho aqui desse capítulo que o Machado de Assis pediu para o Abílio ler, né, para entender melhor essa teoria. O Schopenhauer diz assim: no encontro e enlace de seus olhares anelados, os olhares anelados de duas pessoas apaixonadas, nasce desse olhar anelado a primeira semente do novo ser, que todavia, como todas as sementes, murcha na maioria das vezes. Esse novo indivíduo é, de certo modo, uma ideia platônica. Uma ideia platônica. Eu até gostaria aqui de voltar à crônica para lembrar o que o Machado diz aqui. Então, esse novo indivíduo é, de certo modo, uma nova ideia platônica. O Machado, na crônica, tinha dito o seguinte: fazia isso, o Abílio, há um tempo, como pessoa que, não tendo figura própria, não sendo mais que uma ideia específica, não sendo mais que uma ideia específica, podia viver inteiro em dois lugares. Né? Em dois lugares. Sem quebra da identidade nem da integridade. Bom, portanto, nitidamente uma remissão do Machado a essa presença da teoria das ideias platônicas na filosofia schopenhaueriana. Então o Schopenhauer continua: e assim como todas as ideias esforçam-se com a maior veemência para entrarem na aparência,
não necessariamente fenômeno, viu? Porque tem uma distinção entre aparência, fenômeno para o Schopenhauer e fenômeno para o Kant, por exemplo. Entrar na aparência, agarrando com avidez a matéria que a lei de causalidade reparte entre elas. Também essa ideia particular de uma individualidade humana esforça-se com a maior avidez e veemência por sua realização na aparência. Essa avidez e essa veemência é justamente a paixão de um pelo outro dos futuros pais. Então, quer dizer, foram enganados por essa ideia, por essa paixão que na verdade é só uma aparência, uma forma de manipulá-los, cujos interesses estão para além disso. Bom, e aí, eu também destacaria, para concluir, eu já estou concluindo o principal aqui, eu destacaria uma outra passagem na sequência do capítulo, em que o Schopenhauer afirma o seguinte: casamentos de amor são contraídos no interesse da espécie. Casamentos de amor são contraídos no interesse da espécie. Ele tem uma consideração sobre o casamento não consentido também depois, né? Eu não vou entrar nisso. Então, casamentos de amor são contraídos no interesse da espécie, não dos indivíduos. Os envolvidos presumem fomentar sua própria felicidade, mas o seu fim verdadeiro é estrangeiro a eles mesmos, na medida em que reside na produção de um indivíduo possível apenas mediante eles. Apenas mediante eles. O que na crônica estava dito? É preciso que nasça deles. Tá? Não quer, o Abílio dizendo, não quero outro pai nem outra mãe, é preciso que nasça deles. Tem que ser deles dois especificamente. Mais uma vez uma remissão direta, portanto, do Machado a essa... Parecia, na verdade, que o Machado, ao escrever essa crônica, e tinha do lado esse relato do caso policial do menino Abílio, que os pais foram para a cadeia, enfim, né, por terem abandonado, e na mesa dele, e ao lado desse relato, o mundo como vontade de representação aberto aqui nessa página. Né. Aí o Schopenhauer continua. Reunidos por esse fim, doravante devem procurar entender-se o melhor possível, um com o outro. Mas com muita frequência, o par unido pela ilusão instintiva, iludido pela ilusão instintiva, que é a essência do amor apaixonado, será no resto de índole a mais heterogênea. E assim continua. Tá? Bom, portanto, o amor que estava lá no meu título, Amor e Dor, numa crônica de Machado, o amor, a parte do amor seria isso, basicamente. Né? Agora, para concluir, rapidamente, eu gostaria de fazer uma breve consideração sobre o Estatuto da Dor. Vocês percebem que, é claro, a crônica é recheada por esse elemento. Né? Na verdade, já nasce assim, o menino, a crônica começa com o menino sendo encaixotado, levado e jogado, abandonado às bicadas das galinhas. Né? E aí esse sofrimento, essa dor, esse padecimento, na verdade, cada vez vai ficando mais cruel, vai ficando mais, digamos, forte, né? Mais nu e cru. Vai falar de chagas abertas, né? Recebendo bicadas e galinhas até vir a morrer. Aos poucos, então, um suplício, né? O quarto de horas que ele menciona, o Machado na crônica, que na verdade diz assim, um quarto de hora, como dizem os franceses, mas que na verdade que corresponde a 3 anos, a 3 dias, né? 3 dias. Então tem a análise psicológica aí do personagem também, que não é nenhuma novidade aqui nessa crônica, já aparecia em Dom Casmurro, em Memórias Póstumas, em Quincas Borba, por exemplo. Né? De forma muito acentuada. Mas essa dor, afinal de contas, ela é schopenhaueriana, será? O Estatuto da Dor, nessa crônica em específico, é uma dor, é a mesma coisa que o Schopenhauer entende por dor. Só uma palavrinha breve. A ideia,
basilar é que, assim, no âmbito da metafísica da vontade de vida de Schopenhauer, o ser, o indivíduo, só pode ser tomado como um indivíduo instintivo que tende sempre a se afirmar, que quer sempre se afirmar, né? Só que esse se afirmar carrega consigo um desejo, assim, desejos, paixões veementes, né? E essas paixões, esses desejos são encaminhados aí nas trivialidades da vida, os acidentes ou não da existência, são encaminhados para objetos específicos, né? E ao encaminharmos isso, Schopenhauer diz, nós acabamos vivendo muitas vezes a vida com grande interesse, né, e gosto, pensando que na verdade nós seremos no final das contas indivíduos felizes, realizados, né, e contentes com o mundo e com os outros. Mas na verdade, intrínseco a essa condição, portanto, da natureza humana que é volitiva, vem o elemento do sofrimento e da dor. De que maneira? A fórmula básica é a seguinte, acho que quem já teve aula comigo aqui em outro momento já deve estar cansado de ouvir, mas basicamente o seguinte, que quem deseja, nesse sentido, quem deseja, nesse sentido schopenhaueriano, de uma condição intrínseca, na verdade não tem como viver a vida sem ser um ser desejoso, né? Quem deseja necessariamente sofre, porque esse desejo é sinônimo de carência, de insatisfação. E é muito conhecida a formulação de Schopenhauer que para cada desejo satisfeito, existem pelo menos 10 na fila que não são, e quando um desejo é satisfeito, volta para o final da fila. Ou seja, o ser humano é um animal, antes de tudo, carente, desejoso, insatisfeito. E é isso que move o mundo, é isso que move a existência. É o motor do mundo nesse sentido, é o motor da vida individual e é o motor da sociedade, e é também o motor das desgraças e é o motor dos possíveis acordos de paz, porque no final das contas é todo um desejo constante que vai tomando faces diversas, ou individual ou coletivo, né? E a vida vai sendo, portanto, vivida com gosto, né? Mas o fato é que nós não temos como viver sem desejar. Então a fórmula seria assim, quem deseja sofre, quem vive necessariamente deseja, e a conclusão inevitável seria de que a vida é sofrimento. A vida é dor e sofrimento para Schopenhauer, portanto, é a conclusão dessas premissas. Por que a vida não tem como não ser sofrimento e não tem como não ser dor? Só se vivêssemos no melhor dos mundos possíveis do Leibniz. Mas o melhor dos mundos possíveis do Leibniz é justamente invertido pela pena do Schopenhauer. Nós vivemos no pior dos mundos possíveis, né? Porque não é possível você admitir que um ser desejoso, carente, e que essa carência, esse desejo nunca cessam, vai ser feliz um dia. Bom, não é só por causa disso que nós vivemos o pior dos mundos possíveis, tem toda outros elementos que têm que ser considerados. Quem quiser saber mais, vamos nas nossas aulas do pessimismo aí, da pós-graduação, né? Mas assim, para mencionar, então é incontornável, essa condição é incontornável. Então, falar de amor, nesse sentido, nessa acepção de Schopenhauer, carrega necessariamente como outra face do amor a dor. Então, mais uma vez, porque a dor é sinônimo de desejo, de satisfação nesse sentido. E o sofrimento é entendido como uma mera, portanto, decorrência, né, dessa condição humana dolorosa, dolorida. Bom, para finalizar, eu diria então que, tendo em vista essa abordagem bastante genérica assim, do pessimismo, eu não quis usar essa palavra até agora, mas vou usar para concluir. Em geral, chamam essas coisas aí que eu acabei de mencionar de pessimismo. Há muitas controvérsias, enfim. Mas se diz geralmente, eu acho que com razão, tem elementos na obra de Schopenhauer que permitem a gente dizer isso,
que existe um pessimismo metafísico aqui, nesse ponto de Schopenhauer. Porque se não há felicidade, enfim, se a dor é positiva e a felicidade é negativa, porque consiste só na negação de um estado anterior, enfim, isso encaminharia necessariamente para uma visão pessimista de mundo. Bom, e aí, se é assim, eu gostaria só de lembrar, para concluir, dessa formulação, então, da crônica. Diz o seguinte: ser ou não ser, eis a questão. Valerá a pena sair da espécie para o indivíduo, passar deste mar infinito a uma simples gota d'água, apenas visível, aparente, né? Ou não será melhor ficar aqui, como outros tantos que se não deram ao trabalho de nascer? Nascer, viver, não mais. Viver, lutar, quem sabe. Esse lutar, quem sabe, aí é particularmente interessante, né? Porque se você considerar aquela Ao Vencedor das Batatas, que eu mencionei, da guerra, ou da guerra de todos contra todos, hobbesiana, que o Schopenhauer, na verdade, cita, né, no Mundo com Vontade de Pensar, tomo 1, na hora de argumentar o Estatuto da Dor e do Sofrimento, né? Então você poderia ter elementos assim para considerar que tipo de luta é essa, né? Na verdade, portanto, além de ser impossível viver sem sofrer, seria também impossível a gente viver sem lutar. Seguindo essa letra interessantíssima do Machado. Bom, e, claro, o elemento do ser ou não ser, eis a questão. O Schopenhauer é muito claro no parágrafo 58 do Mundo como Vontade de Representação, quando ele vai definir o que é essa natureza desejosa do mundo, né? Diz o seguinte: só se a gente considerasse esse mundo como uma maravilha, como um lugar de possível satisfação para os indivíduos, assim que isso fosse possível, aí nós não seríamos não seria um filósofo que estaria defendendo, na verdade, que estaria tentando mostrar que a vida tende ao não ser. E se a vida tende ao não ser, se a vida não... Se o telos, se existe algum telos, mas se existe algum telos, esse telos está a favor, sempre em favor dos interesses da espécie, esse telos não pode ser realizado aqui nesse mundo. Esse mundo é um mar de carências, então, para opor ao mar de rosas. Então, a filosofia é pessimista, sim, para o Schopenhauer? Não, existe um pessimismo metafísico nesse sentido ontológico, portanto, né? A vida tende ao não ser, e não ao contrário. Não era para ter sido, na verdade, assim como não era para o Abílio ter nascido. Muito obrigado. A gente poderia debater, talvez. A impressão aí que Schopenhauer está fazendo uma ironia, né? Assim, quer dizer, é claro que ele está fazendo uma ironia, mas é a impressão que é mais em tom de crítica, né? A concepção, principalmente a concepção metafísica, eu acho, schopenhaueriana. Do amor em específico. Sim. É interessante que ele busca isso de um ponto de vista diferente, que é o ponto de vista do indivíduo. O Schopenhauer está discutindo mais a frustração dos pares amorosos, né? E aí o Machado se concentra no resultado disso, né? Do ponto de vista do indivíduo, a dor e a frustração daquele que veio ao mundo, mas que de fato, segundo ele, é também responsável. Ninguém é inocente, o Schopenhauer diz, né? E o Machado de Assis explora muito bem isso. Esse ninguém inocente que eu acho que, do ponto de vista do Machado, é absurdo. Ele diz assim, você pode até não ser o culpado sozinho, mas você também é culpado, né, de ter nascido. E outro aspecto também, que é o tom de crítica, né, ele diz assim, Schopenhauer diz, a natureza mediu, e ela, a ideia platônica é
é aquilo que nos dois seres constituía o mais forte, né? O interesse da espécie não se engana, né? O indivíduo pode até se enganar, mas a espécie não se engana. E aí nós teríamos então, aí Machado diz assim, mas não se confirmou, porque ele poderia dar um excelente guerreiro forte. E tanto não foi assim que ele morreu, mas disse tão adulto, né? Então, esses elementos acho que é num tom de crítica e talvez a um desses aspectos, né? Talvez esse aspecto mais metafísico da tese, né? Que é o essencial para Schopenhauer, né? Eu acho que aí Machado estaria... Você fala a crítica que você está se referindo por parte do Machado em relação a... Até Schopenhauer. O que você... eu acho assim, que dá muito para ir por aí, sim, porque nós temos, acho que, vários elementos, esses que você considerou, né, citou, e outros. Aquele, por exemplo, que eu tinha mencionado, da dor como ilusão. Só que eu, na verdade, fico em dúvida em afirmar categoricamente isso, assim, se é de fato uma crítica, porque também isso pode ser tomado como uma ironia, como um componente da ficção machadiana, né, usada para, quem sabe, valorizar, inclusive, elementos da metafísica schopenhaueriana, quem sabe, né? Mas dizendo o inverso. Mas se a ironia diz o inverso, não é verdade. Então não é... Se a ironia... Se é uma ironia... Se o inverso é uma ironia, o assunto que está sendo discutido, afirmado, a posição que está sendo afirmada não deveria ser, enfim, considerado talvez como inverso. Enfim, eu acho que há um campo bem interessante aí, tênue, de assim, se a gente assume o Quincas, por exemplo, como um filósofo, né? Pô, se quiser considerar mesmo o Machado como uma espécie de filósofo, né? Se é possível isso, esses elementos dele, da metafísica, os elementos da metafísica do Schopenhauer presentes nele, eu acho que sim, em geral, eles são tomados sempre como um avesso. Eu não sei se no caso dessa crônica aqui é bem assim, na verdade. Porque ele até, vocês repararam que o Arthur, aqui se torna um personagem do Machado. O Arthur é o próprio Schopenhauer, né? Arthur Schopenhauer. É o próprio personagem. Então, na verdade, não são só 3 personagens, né, da crônica, são 4. Guimarães, Cristina, Abílio e Arthur. E o Arthur está falando a partir do ponto de vista mesmo da metafísica da vontade. Está dizendo, leia meu livro, leia o capítulo lá. Então, eu não sei se nesse caso em específico a gente poderia considerar, mas com certeza temos elementos assim, nessas outras que eu mencionei, e possivelmente em outras crônicas, enfim, né, outros contos machadianos, por exemplo. Eu tinha mais uma coisa para falar, que enquanto você estava falando, que daí agora eu esqueci. Assim, a respeito do que você começou falando de como Schopenhauer considera o conceito de amor, é interessantíssimo isso, né? Porque geralmente vai discutir em filosofia o amor. Na verdade, não é que sejam abundantes os filósofos que se detêm no tema do amor. Mas existe, claro, eu tinha mencionado no início, uma variedade, né? Mas em geral o amor é tomado como? Né? Tomado enquanto paixão, talvez mais, o que predomina pelo menos. Essa coisa do amor platônico, né? Essa coisa do amor romântico, é tudo o que não há em Schopenhauer. Né? O que há em Schopenhauer é justamente essa fome, esse desejo irresistível em se afirmar no outro indivíduo, na figura de outro indivíduo. Então o amor é só isso, na verdade. E daí, nossa, grande decepção. Então, eu fui ler sobre o amor em Schopenhauer e encontrei essas barbaridades. E o Schopenhauer diz assim, não, calma, na verdade eu não quis chegar nessa parte de propósito, né?
lá para diante, Schopenhauer diz assim, se essas pessoas namoradas, apaixonadas, estão lendo aqui meu livro e estão se decepcionando, eu gostaria de oferecer uma espécie de consolo, enfim, de contrapartida a essa decepção dele, dizendo assim que, na verdade, o casamento, por exemplo, que surge por uma paixão, né, com certeza não vai dar certo. Schopenhauer diz assim. Principalmente quando nasce o filho. O filho, inclusive o Abílio, nasceu o Abílio, a desavença tomou conta, né? E foi, inclusive, deu caso de polícia. Em tragédia, inclusive. E o elemento da tragédia é interessante também, isso aí, específico. Mas aí logo para frente o Schopenhauer disse, não, eu vou oferecer uma espécie de consolo, que é o seguinte, pode ser que reste uma boa amizade, né, entre, quando não há mais interesse sexual, de paixão sexual entre os dois, o casamento possa continuar assim. De alguma forma, como dois grandes amigos. Mas de qualquer forma continuaria a grande decepção, né, eu acho. Então, amor apaixonado, o casamento durável, né, o casamento que é estável, assim, apaixonadamente estável. Né. Isso não existe, por quê? Nessa concepção, porque, como você disse, é sempre o interesse que não é dos dois, né, interesse de algo que quer se afirmar para além deles e em detrimento, inclusive, desses dois indivíduos apaixonados. Enfim, mas teríamos várias outras coisas. Eu recomendo muito um artigo da professora Maria Rosa Dias, da UERJ. Ela publicou um artigo sobre sobre essa crônica na revista Critério da UFMG. Faz um tempinho já, em 2005, 2006, eu acho. E ela fala, então ela problematiza também desse ponto de vista schopenhaueriano, né? Acho que não tem como falar dessa crônica sem falar do Schopenhauer. Interessante o artigo dela, mas enfim. Mas vocês acreditam no amor platônico? Vocês acreditam Eu tenho uma questão aí no amor schopenhaueriano? Oi? Pois não. Uma questão para conversar um pouco sobre... Sim, pois não, Paulo. Então, Schopenhauer fala da capacidade racional humana, vai produzir a filosofia, tá? Com conceitos abstratos, chegaremos à filosofia, né? Um dos caminhos é esse, a filosofia, que é uma forma de tentar compreender o enigma do mundo, né? Vai dizer, decifrar o mundo, mas também se distancia da coisa em si de alguma forma, também parece que a gente está se distanciando dessa essência do mundo, por um lado, né? Mas partindo disso aí, dessa colocação, né, eu queria problematizar aqui o amor intelectual, que o Schopenhauer não problematiza, né? Quando ele fala assim, o amor é o amor sexual, é o corpo, tudo está ligado à questão do corpo, a sexualidade, a questão do corpo. Quando ele fala em inteligência, diz que isso também está preso à relação sexual, está ligado à relação sexual, quer dizer que o filho é da inteligência da mãe, né? Pelo que eu lembro lá na Metafísica do Amor, ele fala isso, né? Mas ele não fala do amor intelectual. É da inteligência da mãe. Isso. Ele não fala do amor intelectual. E nós observamos que existe esse fenômeno, né? Certo? Do amor intelectual. Então isso também não diz algo a respeito, né? Aí tentando recorrer à própria teoria do Schopenhauer, a uma tentativa do indivíduo afirmar seu eu, ele quer perpetuar o seu eu e busca alguém semelhante, né? Então, pegando a ideia do eu como a personificação do eu, o indivíduo valoriza o seu eu, ele se perdeu nesse mundo das abstrações, certo? E ele quer afirmar o seu eu e busca alguém semelhante a ele, nesse sentido intelectual. Afinidades intelectuais. Exato, mas buscando também essa perpetuação, né? Sentido de afirmação também. Né? Mas no sentido também de afirmação em termos de preservação da espécie. Preservar aquelas ideias, né? Nesse sentido. De preservar. Só que como isso é algo que vai além da manifestação da vontade na matéria, porque o Schopenhauer parte da observação sobre o corpo, né? O corpo é a base, é assim que ele analisa o amor sexual, como eu falei, certo?
esse amor intelectual é uma coisa que, para a espécie, não tem muita importância, no caso, né? Seria Eu não sei, Paulo, acho que talvez seja uma questão interessante, mas eu desconfio que o que você está chamando de amor, nesse sentido aí de panorama ponto de vista intelectual, que seja, intelectivo, não sei. Não sei se o Schopenhauer será que o Schopenhauer chamaria isso de amor? Ou não seria só um tipo de afinidade mesmo, assim? Porque paixão, amor para ele, na verdade, tem a ver com coração bater forte, né? Assim, com um movimento espontâneo, né? Não de modo algum racional, um movimento espontâneo, instintivo, de um indivíduo em direção ao outro. Que envolve o corpo, a atração no irracional, isso, irracional. Né? Sim, claro, a primazia é sempre do corpo. Né? Mas eu não sei se daí é isso que você chama de amor intelectual, porque o intelecto, no caso aí, pro Schopenhauer, como você mesmo disse, é só um elemento assim secundário, né? Ele não vai, essas ponderações abstratas, racionais, intelectuais, você pode até usar, ele até diz isso aqui durante esse capítulo, Metafísica do Amor Sexual, até diz assim, você pode usar essas ponderações racionais assim para fomentar talvez o teu interesse enquanto indivíduo, né? Mas esses interesses da espécie que eu estou me referindo, eles não são de modo algum reféns disso, ou se deixam atingir, eles não se deixam atingir. Mais forte. Não, é justamente o ponto de partida, o que impulsiona, né, o movimento inicial é justamente independente, deixa totalmente de lado ignora, como se não houvesse mesmo intelecto, ponderação racional. É um instinto tão forte, uma força tão forte que move as pessoas. E inclusive adoece as pessoas, né? Daí o intelecto também, é curioso que agora eu lembrei também, falando nesse sentido da ponderação, de encontrar meios e suportes específicos, que vocês lembram que o Quincas, se não me engano, é o Quincas ou é o Brás Cubas? É o Brás Cubas. Agora não lembro qual dos dois. Que encerra o Memórias Póstumas, né? Tentando fazer um remédio para a humanidade, para curar a humanidade, que é um emplasto que ele está tentando fazer. E daí ele morre justamente por causa dessa tentativa, né? Que é impossível ser alcançado. Só que veja, tem esse elemento da ponderação, da aplicação do intelecto, portanto, assim, prático, né? Em construir alguma coisa para dar jeito nessa condição, enfim, ou pelo menos para remediar, para aliviar as dores, né? Então, eu não sei, eu lembrei dessa coisa assim para o Schopenhauer, do papel do intelecto, já que a gente está falando de Machado, tem essas impossibilidades do intelecto, acho que estão bastante presentes também, né? Impossibilidades da ponderação racional. Na verdade, essas coisas, esses elementos assim, podem bem pouco, né? Tem pouco alcance nessa filosofia schopenhaueriana. E aí a gente poderia lembrar nessa esteira aí daquela metáfora, outra metáfora do Schopenhauer, que diz que a vontade e o intelecto podem ser entendidos a partir da imagem de um cego forte que carrega nos ombros um aleijado que enxerga, de um paralítico que enxerga. Só que quem decide as coisas é o cego forte. Mas tem Só que o intelecto é usado, na verdade, veja, o paralítico que enxerga, o intelecto enxerga, certo? Pode armar, talvez, pode ajudar, por exemplo, a planejar o encontro, por exemplo, entre dois apaixonados. Mas é só um mero auxílio ali, sabe? É secundário, não é primordial. Mas outra coisa que a gente pode puxar aí, observando como a vontade se manifesta na natureza, a afirmação da vontade, o egoísmo, por exemplo, né? Então, na espécie humana,
o indivíduo se afirma, diferente de outras espécies, o coletivo é mais importante que o indivíduo. Né? Tem esse detalhe, na espécie humana, o indivíduo exatamente por causa do intelecto. Né? Separa as coisas, entende as coisas de forma fragmentada, dá nome, estabelece categorias, organiza as coisas. E aí, talvez, puxar um link com a questão do eu. Né? Então, um indivíduo cria uma personificação em que ele pensa ser o seu eu, né? Assume isso como algo importante, né? E quer afirmar isso aí também, de certa forma, né? De forma egoísta, tentando valorizar isso acima do que os demais indivíduos representam para a espécie. Né? Então aí vem a questão, novamente, puxando. Schopenhauer, obviamente, não faz isso, só estou extrapolando o que ele diz. Né? Mas talvez a gente pudesse fazer um link com isso, né? Entre duas pessoas, a relação entre dois eus, certo? Sim. Revelando também esse impulso da vontade, a afirmação. Né? Não, só uma coisa para a gente tentar debater. Sim. O eu, não sei se está entendendo nesse sentido schopenhaueriano forte mesmo, do eu enquanto o ponto de encontro entre as caracterizações do intelecto e do, por outro lado, do coração, né? Porque a definição de eu do Schopenhauer é essa, é o rizoma do, lembra? Da Sim, metáfora do rizoma e das raízes e do tronco, né? De uma árvore, ou de um vegetal, né? A raiz representa a vontade que sempre tende à umidade, tende ao obscuro, ao profundo, né? E os ramos, os galhos representam o intelecto e querem sempre a claridade, a luz, né? E o rizoma, ou seja, o ponto de encontro entre uma coisa e outra, é esse eu, seria esse eu. Essa é claramente a definição de eu do Schopenhauer, no capítulo 19 desse mesmo tomo 2, né? Pensando assim, só que esse rizoma aí é diferente, né? Seria diferente, e inclusive também imutável, né? Por conseguinte, nessas individualidades que você está considerando, essas duas individualidades. Só que, veja bem, então o que precisa para essas duas individualidades, né, se unirem apaixonadamente, né, por um amor apaixonado, enfim? Não sei, o Schopenhauer diz isso, né? Na verdade isso não tem explicação. Ele até usa essa palavra, é inexplicável, aqui nesse capítulo mesmo do amor sexual. É tão inexplicável quanto a vontade, como coisa em si. A gente pode explicar, assim, fazer ponderações sobre, um dia estava lá na praça e daí chegou e passou pela minha frente a mulher que seria a minha companheira pro resto da minha vida. Então houve ali por acaso você estava ali na praça e ela por acaso. Não tem como, além disso, né, o Schopenhauer diria, não tem como você avançar explicações, né, avançar ponderações. Mas eu não sei se é nesse sentido que você estava dizendo. Não, esse eu não é exatamente o que eu estava falando. Quando o sujeito... sim, esse é o conceito de eu, do Schopenhauer, tranquilo. Mas quando o sujeito olha, tenta compreender a si mesmo, né, ele toma a si mesmo como uma representação também, né? Então, nesse sentido, né? O eu como uma personificação que o sujeito faz de si mesmo, nesse sentido. E afirmando isso como algo importante. Né? Então... sim, mas daí racionalmente procurar a afirmação racional, afirmação consciente, né? Exato. Afirmação consciente acho que é... Só que a afirmação consciente, sim, claro, ela está sempre na ordem do dia, assim. A gente vai trabalhar, por exemplo, para ter o que comer. A gente vai lutar aí, ou quem não precisa trabalhar, tal, mas vai fazer alguma coisa, enfim, alguma coisa vai fazer para manter essa existência, do ponto de vista conscientemente, né? Falando em termos conscientes. Agora, mas
Mas, na verdade, o que acaba essa parte consciente da afirmação acaba velando, colocando uma casca, como se fosse, acaba fazendo isso em relação à afirmação inconsciente, que é o que predomina. Na verdade, o Schopenhauer usa a palavra anterior. O que vem antes e o que vem depois. É isso que eu quero pautar. O que vem antes é o que é mais essencial, sabe? O que define o negócio. O que vem antes é o interesse da espécie. O que vem depois é o interesse do indivíduo. Agora, esse interesse do indivíduo aí, bom, primeiramente vai ser como um impulso da espécie, assim, como essa coisa irracional, impulsiva de manutenção. E depois aí tem esses outros instrumentos do intelecto que abstraem a realidade e aí ficam nisso, ficam nesse patamar. Tem as duas coisas, né, portanto. O Jean queria... Bom, primeiro, eu acredito que a escolha da crônica tenha sido muito feliz. Obrigado. A princípio, eu iria pelo mesmo caminho do Anderson, de acreditar que, de fato, há uma ironia machadiana na posição do Schopenhauer. Mas eu acrescentaria que, se tratando de literatura, acontece uma conjugação de perspectivas, né? Personagens diversos, com perspectivas diversas, e é difícil nós conseguirmos de uma maneira clara identificarmos, Machado de Assis se identifica com a perspectiva deste personagem ou daquele. Sim, né? sim. E se a gente aumentar ainda o escopo, considerando as outras obras, né, Quincas Borges, Memórias Póstumas, isso fica ainda mais complicado. Bom, a pergunta que eu tenho vai partir um pouco dessa colocação. Ela tem a ver com a frase final da Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu lembrava do tom, mas eu não recordava dela, mas eu resgatei ela aqui. Sim. E ela diz o seguinte: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. E, para mim, essa frase ela tem uma conexão muito próxima com a maneira que o senhor realizou o desfecho da sua fala. Eu gostaria, então, que o senhor comentasse, a partir do gatilho dessa frase, e daquilo que eu acredito que seja uma espécie de antinatalismo ontológico. Antinatalismo? No sentido de não transmitir para as outras gerações, né, uma certa responsabilidade de não transmitir com as outras relações, as outras gerações, os tormentos da vida que nós acá experimentamos. Bom, a minha pergunta então no caso, se há de fato alguma coisa forte nesse sentido, né, porque eu não me recordo da frase, mas parece ser algo bastante forte que a questão do ser tende para o não ser, né, algo nesse sentido, né? Ou se não se aplica aqui, ou decorre de uma maneira diferente essa questão. Ótima questão, muito obrigado. Tem duas coisas, dois elementos que a gente poderia considerar. Sim, o Schopenhauer há uma inevitabilidade, talvez, quanto à afirmação dessa vontade. Dessa vontade em termos de procriação mesmo, nesse sentido, né? Então, na verdade, o Schopenhauer não trabalha com a ideia, e muito menos com a expectativa, de dizer o seguinte: o melhor mesmo, o recomendável seria não ter filhos, por exemplo, para não legar então essa coisa da miséria, né? Essa condição que previamente define as pessoas como desejosas, carentes. Eu não lembro de algum momento assim que o Schopenhauer tenha uma consideração sobre, nesses termos de antinatalidade. Não estou falando que, não nesses termos, mas não usando essa palavra, né, essa expressão, mas mesmo do ponto geral, assim, nesse horizonte aí. Há sim, o contrário disso, que há a admissão de que, do ponto de vista da afirmação da vontade, não é possível ter nenhuma expectativa de melhoria. Nesse sentido assim de você diminuindo, né, o legado, ou seja, as pessoas vão continuar se afirmando. Isso é uma coisa. Agora tem outro elemento, sim, que tem a ver com essa coisa do não ser também, que eu mencionei, que é o oposto dessa coisa da afirmação da vontade, que é justamente a noção de negação da vontade, do Schopenhauer,
que é, na verdade, um horizonte riquíssimo assim também. Eu diria muito espinhoso para ser trabalhado, porque se trabalha aí com o elemento do mistério também, o elemento do indizível, né? Aquele ponto em que, como Wittgenstein depois vai dizer, inclusive fazendo uma remissão schopenhaueriana, né? Em algum momento acho que ele cita, se não me engano, o mundo com vontade de representação, que após usar a escada, então o filósofo joga fora, né? E aí não há mais nada do que conceituar, como conceituar. Esse é o horizonte, né? Só para, na verdade, eu citei isso para ilustrar, mas para sinalizar assim, mas esse é o horizonte da teoria da negação da vontade de Schopenhauer. Só que o meu ponto para responder talvez a tua questão é o seguinte: essa negação da vontade, ela pode ser provocada? Ela pode ser induzida? Talvez com uma espécie de recomendação justamente para não transmitir o legado da miséria? O Schopenhauer diz que não, na verdade. Então, pelo menos num primeiro momento, isso é bem interessante. No primeiro momento, quem nega a vontade, na verdade não é nem a pessoa não é o indivíduo que nega a vontade, é a vontade que se nega, né? A vontade, há o que ele chama de viragem da vontade. Então, de forma também inexplicável, aliás, o inexplicável tem um âmbito vasto, o A conceitual na filosofia de Schopenhauer, inclusive, principalmente aqui. E de forma inexplicável, a pessoa começa a se negar, assim, inclusive é interessante, Jean, porque o primeiro passo dessa negação da vontade, adivinha qual é? Abstinência sexual. Primeiro passo. Mas isso espontaneamente, sem uma motivação, assim, ou recomendação, muito menos. E aí vai cada vez intensificando mais essa negação, né? Vai para a questão da alimentação, vai para a questão de como se comportar, enfim, no dia a dia, assim. E pode chegar, em casos raríssimos, como os casos dos monges budistas, como ele cita, ou coisas do tipo, assim, de negação total da vontade. Pode chegar a casos extremos e raros de negação total. Mas aí tem uma outra problemática. Bom, então o não ser para o Schopenhauer ele é tomado como uma admissão. O não ser é preferível ao ser. Essa que é a máxima forte de todo pessimismo, certo? O não ser é preferível ao ser. Mas o Schopenhauer diz, é justamente por isso que é tomado como pessimismo. Mas na verdade não temos escolha, não temos na verdade escolha. Quem decide por nós é algo que não depende da gente. Esse mundo é irracional, é grundlos, né? É sem fundamento, não tem fundamento nenhum racional. Então essa existência existe e pronto, né? Essa vida, quer dizer, existe e ok. Agora, o sinal de que essa vida não foi feita para dar certo, esse mundo não foi feito para funcionar e para ser feliz, é justamente esse, de que a vontade, de vez em quando, ela se volta contra ela mesma, dando sinais de que, como se fosse, né, dando sinais de que, usando o indivíduo mais uma vez, assim como ela usa para se afirmar no âmbito da teoria do amor sexual, ela usa para se negar no âmbito da negação da vontade. Então seria como se a vontade cósmica, assim, essa vontade, né, impulsiva, geral, genérica, se você não quiser usar cósmica, genérica, assim, estivesse usando o indivíduo para dizer o seguinte: olha, a vida é sofrimento, carrega um sofrimento intrínseco, uma dor intrínseca, tanto é que em alguns casos essa vontade se vira contra ela mesma a fim de não sofrer, a fim de tentar. É a única via, na verdade, de negar o sofrimento. Então teria esses elementos, esse elemento dessa esfera, assim, talvez para a gente considerar. Mas uma coisa assim, claro,
como se define esse momento, então, como se fosse o tição, a coisa, o leitmotiv, assim, o que leva alguém a começar a se negar, né? É o que Schopenhauer chama de quietivo, que é o oposto de motivo, é o inverso de motivo. A nossa existência está sendo afirmada diariamente a partir dos nossos afazeres, assim. A gente vai lutando, como diz o Machado, para sobreviver assim, mundo afora. E a partir de uma variedade de motivos, né? Os motivos vão se apresentando a esse caráter, a esse eu, como estava falando o Paulo, esse eu, assim, que sempre reage quase sempre da mesma forma, né? Pelos mesmos motivos, mas de um determinado momento esses motivos cessam, não tem motivo nenhum que leve a pessoa a continuar afirmando. E entra no lugar do motivo quietivo. Esse quietivo, num primeiro momento, isso é o que impulsiona essa vontade a se negar a si mesmo, a se abnegar. Mas a questão problemática, se você for por essas trilhas da negação da vontade, é o que vem depois. Assim, depois do primeiro passo, digo. Porque o quietivo, sim, pode entrar e, né, ser suficiente para a pessoa começar a se negar. Mas e depois, como é que vai fazer para manter isso? Até, se for o caso, se negar totalmente, no caso do suicídio, no caso, né? Ele chama de suicídio, inclusive, né? A negação total da vontade é um suicídio pelo ascetismo, um suicídio do ascetismo, né? Bom, aí eu fiz uma pesquisa uma vez, era na verdade meu mestrado, para defender que na verdade não tem como não falar do papel da razão no Schopenhauer, por mais contraditório que aparentemente possa ser, né? Porque daí o Schopenhauer começa nesse ponto a citar vidas de santos, começa a citar exemplos de ascetas assim, que levaram ao extremo essa negação, e todos esses exemplos, praticamente todos, têm um exercício, né, racional, consciente, inclusive, para manter essa negação. Sem esse exercício não é possível manter essa negação. Sim, mas daí a gente poderia ir por outros caminhos, até, por exemplo, a vida beata do Francisco de Assis, né? É uma das que é citada, assim, como eu fazia para continuar naquele martírio, naquela coisa. Mas seria por aí, acho que eu não vejo outros elementos que não sejam esses assim, para responder a tua pergunta, mas é ótima a pergunta mesmo. Não há um Schopenhauer recomendando a redução da taxa de natalidade. Na verdade, o que acontece é muitas vezes você vê o Schopenhauer nos Parerga, por exemplo, explicitamente denunciando a exploração do trabalho, as misérias da vida, as misérias impostas, né, pelos diabos que são alguns homens em relação a outros. Por exemplo, ele fala até em trabalho forçado, como um tom de denúncia lá no capítulo 125, se não me engano, dos Parerga, denunciando o trabalho forçado, escravo. Trabalho escravo também, escravidão. Mas não há, assim, do ponto de vista Tem também, talvez você possa... Não, mas isso seria uma outra coisa, que é a questão da... Como se chama essa questão da... de uma vida, né, que volta, aquela coisa do samsara, né, da roda, que na verdade você poderia, o Schopenhauer até sinaliza, se não me engano, num manuscrito póstumo, assim, que você poderia entender a vida assim como um eterno girar dessa roda incessante, né, assim, e que na verdade ela dá conta de si mesma, mas acho que isso seria um outro tipo de especulação. Só uma observação quanto a isso, eu acho que essa questão do antinatalismo que está sendo falado está relacionada àquelas duas máximas que o senhor tratou em aula, que a primeira é melhor Fala um pouquinho mais alto. Que a primeira é melhor não existir,
Só que eu acho que justamente como tem esse interpério da vontade, ele cria uma segunda máxima, que é, então, se existir, melhor morrer logo, melhor. Então, acho que está relacionado meio que a isso. Talvez esse antinatalismo proposto não tem como por causa da vontade, então o relógio mas não há, da sim, corda, isso acho que é nesse sentido sim, só que não há, o que eu estava querendo dizer assim, que não há nenhuma recomendação por parte de Schopenhauer a fim de parar, por exemplo, suicídio, que seja, desde que, não precisa ser exatamente taxa de natalidade, mas suicídio, que seja. Então, é recomendável que, já que se nasceu sem querer, que não fui eu que escolhi, então que se pare de viver. Na verdade, o suicídio é mais um elemento tomado como Schopenhauer como uma ilusão, porque essa vai parar de existir, na verdade, um fenômeno, uma aparência a mais, um fenômeno a mais, né? Insignificante do ponto de vista do ponto de vista da espécie, né? Da vontade genérica, né? É mais um elemento, aliás, que pode ser considerado como o poder de iludir da vontade, do interesse da espécie em relação ao indivíduo. O indivíduo que se suicida por Schopenhauer foi novamente, principalmente se ele teve filhos, né? Ou se casou, não sei, foi novamente iludido pela espécie, uma segunda ou terceira vez. Né? E entraria uma questão moral também, né? Por causa do interesse próprio da questão do suicídio ou não moral? Moral, sim. Não. Ele fala muito que quando uma ação não pode ser levada em conta moralmente quando se faz pelo interesse próprio, né? O amor próprio. Ah, sim, não tem, claro, o suicídio é o oposto de negação da vontade, que seria moral. O suicídio significa justamente a afirmação da vontade. É porque o indivíduo quer continuar vivendo que ele se mata. Só que ele não tem mais os meios. O cara falou que não tinha mais como ele se livrar de uma acusação, por exemplo. Ele tinha certeza disso. Aí ele se matou. Mas ele não se matou porque ele queria morrer, ele se matou porque ele queria viver. Então o suicídio é uma ilusão nesse sentido. Claro, o Schopenhauer não recomenda o suicídio, isso que eu gostaria de dizer, não recomendo com nenhuma espécie de saída. Assim. Até, só que ele fala, em um determinado momento ele fala assim, se isso resolvesse alguma coisa, até eu recomendaria. Mas, na verdade, é mais uma ilusão aí do indivíduo. Uma tentativa. As desgraças do mundo vão continuar, então é melhor a gente admitir que elas existem, tentar, talvez adquirir um pouco de sabedoria, né, que ele vai dizer nos aforismos. É a única saída, assim, que ele aponta em termos que não sejam de negação da vontade. Tentar sofrer menos, não sofrer. A tentativa de não sofrer é o maior erro, que significa ser feliz, né? É o maior erro inato, é um erro inato, né? Schopenhauer diz aqui nesse mesmo tom, no capítulo 49. Tentar ser feliz nesse mundo é impossível, né? Porque significaria nascer de tal forma que os desejos fossem um dia realizados, assim. Todos os desejos teus fossem realizados. Aí depois vem esses pessimistas da escola, pessimistas do século XIX, que vão interpretar o Schopenhauer a seu modo, né? Vão inclusive inverter o Schopenhauer em alguns casos, como por exemplo o Mailenda, Philip Mailenda, que vai, daí sim, esse Mailenda, apontar o suicídio como um norte de vida, né? Como um objetivo a ser alcançado, após realização do máximo possível dos desejos de toda a sociedade. Foi ele que se matou? Ele foi extremamente coerente com o que ele pregava, com o que ele defendia. Mas enfim, tem alguns caras aí. Tem esse pessimismo também, esse é um pessimismo assumido, assim, ele não tem solução, então, enfim, é um erro, né? A vida é um erro. O Schopenhauer, ele continuou vivendo, agora saindo da filosofia, ele, em
termos pessoais, ele continuou afirmando a vida até os 72 anos. Só não afirmou. E ele cuidava muito da vida dele, inclusive, né? Era muito cuidadoso para não perder as suas posses, muito prudente, né? Para não perder a renda dele, porque ele vivia praticamente a vida toda de renda, né? O pai dele morreu e ele herdou uma fortuna, era um rico comerciante. Ele ficava toda semana entrando em contato com os administradores das suas posses. Enfim, vamos... mais alguma questão? Bom, então eu queria agradecer mesmo, pessoal, novamente, né, pelo empenho, principalmente do pessoal do grupo, do GPEM, e por todos vocês, enfim, pela presença e pelo debate aí. Muito legal. E aí continuamos daqui a 15 dias, né? 15 dias com a fala do professor Assísio dos Reis, que é do Departamento de Fundamentos da Educação, aqui da UFSM mesmo, que vai falar sobre a Antígona. Problematizando, esqueci exatamente o título dele agora, mas é sobre a questão do nomos perante ou diante do Estado. A questão do Estado. A partir da Antígona. Até eu aproveito, né, para dizer que, como hoje foi a primeira fala, e era só basicamente essa crônica que eu iria usar, e daí o capítulo do Schopenhauer, eu não tinha assim, recomendado uma leitura prévia, mas a ideia mesmo que nós tivemos no grupo é que se leia então previamente a obra que está sendo tratada, como por exemplo a próxima. Então que se leia a Antígona para a próxima, e aí depois as outras que estiverem lá descritas no cartaz. Elas estão todas apontadas no título. Então seria isso. Pois não. Eu estou secando, mas se quiserem posso tirar uma foto da galera toda, ou da galera do grupo, ou da galera que está aqui no evento. Podemos tirar. Muito obrigado. Você tira? Eu tiro. Tá, obrigado. Então tá bom. Até mais.